Bem-vindos a este especial CM. Hoje falamos sobre a dor de perder um filho. Há 3 anos, Nélia viu partir a única filha, vítima de um tumor. Em apenas 6 meses, esta mãe viu a vida virada do avesso. Queria trazer a minha filha de volta e não consegui. E agarrá-la, beijá-la, tentar levantá-la. E a enfermeira dizer, não vale a pena dela. Tânia não está entre nós. Não quis mesmo acreditar. Só acreditei mesmo quando deitei, como tivesse a tentar reanimá-la, agarrada ao pescoço, tentar chamá-la para a vida. Eu vi, desta vez já não vou conseguir. Desta vez foi mesmo. Desta vez, o milagre em que Nélia tanto acreditava não aconteceu. Tânia faleceu. Tinha 27 anos. O pesadelo começou em 2012, quando Tânia se começou a queixar de muitas dores de cabeça acompanhadas por vômitos. Foi-lhe detectado um tumor no cérebro. Um sofrimento de 6 meses que começa aqui, com Tânia a dar entrada no Hospital Garcia de Horta para ser sujeita a uma biópsia. Ao final da tarde começou a ter convulsões. E ao ter as convulsões, eu chamei a enfermeira, como demorou um pouco de tempo a vir, eu voltei a minha filha logo para a esquerda, para ela não se engasgar. Entretanto, veio logo a enfermeira, deu-lhe os medicamentos, só que por intravenosa, só que entretanto aquilo não parava as convulsões e eles falaram que não havia outra hipótese que era ter que induzi-la em coma. E fui ver a minha filha, ela estava toda entubada, toda inchada, cheia de máquinas por todo lado e com uma sonda espetada no cérebro para medir a tensão do cérebro. Eu ia lá todos os dias e houve um dia que 2 médicos muito simpáticos chamaram-me à parte ao gabinete deles e falaram que não sabiam se aquela noite a Tânia iria passar. Porque tinha a pressão craniana muito elevada. E para eu me preparar. Mas como mãe eu acreditei sempre que a Tânia iria, ela tinha uma grande força de viver. Esteve lá quase 1 mês em coma, induzido. Eu todos os dias que lá ia, as enfermeiras, a própria médica dela, uma pessoa muito fria. Dizia-me sempre, a Tânia está sempre na mesma. Todos os dias falava com a minha filha, todos os dias penteava, punha o seu cremezinho, tratava dela, tratava das nódoazinhas dela, que ela estava cheia de nódoas de ser picada, era picada por todo o lado. Eu tratava tudo, até que houve um dia que eu senti que as pálpebras da Tânia mexeu. E falei à enfermeira, a enfermeira disse, não pode ser, porque a Tânia está na mesma. E eu decidi assim, bom, não vale a pena estar mais com conversas, vou falar com a doutora que está de serviço aqui nos cuidados intensivos. Entretanto, a doutora foi mexer, disse-me assim, Nélia, fala com a sua menina. Eu falei, e na altura que falei, a Tânia mexeu novamente os olhos. E ela disse, realmente tem razão, Nélia. A Tânia está a ter movimento no sistema ocular. Até que um dia a lágrima caiu. E comuniquei à enfermeira para chamar a doutora, e a doutora foi e disse-me, pois é, Nélia, realmente a Tânia está a ouvir qualquer coisa da sua voz. Como se fosse um bebê à procura da sua mãe. É o que está a acontecer neste momento. Portanto, está a continuar muito bem, Nélia, continua assim todos os dias com a sua filha. Todos os dias. Mesmo até que a Tânia acordou, até que um dia eu cheguei lá, a Tânia estava sentada numa cadeira. Durante este período, o tumor na cabeça aumenta de tamanho. Tânia é sujeita à radioterapia no Hospital do Barreiro. Regressa depois ao Garcia de Horta. É colocada num quarto sozinha. Ainda hoje não percebi porque terem posto a minha filha num quarto sozinha. Uma menina que tinha que ter uma pessoa ali 24 horas porque não falava. Durante 6 meses, Tânia lutou pela vida. Tânia estava lúcida, ela percebia tudo, só que não falava. Ela estava numa ansiedade de querer falar e não conseguia falar. A 16 de outubro de 2012, a má notícia. O Garcia de Horta informa, Tânia tinha morrido.
Só acreditei quando lá cheguei. A doutora disse-me assim, olha, não há nada a fazer, a Tânia já faleceu. Os órgãos foram parando pouco a pouco e acabou por falecer, sozinha no quarto. Mas sempre, ainda hoje fica um ponto de interrogação. Será que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Esta mãe em luto está ainda sujeita à medicação. Conta com o apoio da Associação de Apoio à Pessoa em Luto. Nélia explica como, depois de achar que já nada valia a pena, Tânia a agarrou à vida. E por ela tento fazer tudo, e por ela eu luto pelos sonhos dela, que ela deixou a meio por realizar. Como partiu, eu fiquei e quero fazer o resto dessa caminhada, fazer a minha caminhada e fazer a caminhada da minha filha, que ficou a meio. Ela começou a desenhar desde pequenina, desde os seus 7, 8 anos, o estilo manga. E ela sempre lutou para que viesse a ser conhecida a sua banda desenhada, e depois concorreu a este site da amilova.com, que ela concorreu com uma história de banda desenhada e que ficou a meio, porque a Tânia já não teve tempo para terminar a história. Por isso é que eu fiz o desenho, a tatuagem, um dos desenhos que a Tânia fazia, em homenagem a ela. Ao fazer isto, sinto que estou mais ligada com a minha filha ainda mais. Uma parte de mim morreu. Não vou ser hipócrita, morreu. Uma parte de mim era a minha filha, morreu. Toda a vida vou viver com isso. Vai sempre faltar essa parte da minha filha. Ao ter a tatuagem, sinto que recuperei uma parte dessa minha filha. Sinto que ela está sempre comigo. E sinto espiritualmente que ela está sempre comigo, sempre. Estamos então neste especial SEM acompanhados aqui no estúdio por 4 convidados. Eu vou passar a apresentar do meu lado direito Carlos Anjos, comentador da CMTV, Fátima Negrão deste meu lado direito, do meu lado esquerdo mais à frente Nélia Pereira e Cristina Felizardo. Já vamos falar com todos, mas também dizer que temos em estúdio, nos estúdios de Portimão, em direto, a Joana Amaral Dias. Joana, muito boa noite, que estás mais longe, Andréia, por assim dizer. Vamos primeiro aqui à conversa em estúdio. Eu gostaria de perguntar primeiro a Cristina Felizardo. É uma conselheira do luto, de formação é assistente social e tem esta especialização na área do luto. E para enquadrarmos melhor os nossos espectadores também, Cristina, começava por perguntar o que é isso do luto. Muito bem. Boa noite, Andréia. Antes de mais, obrigado pelo convite. O que é isso do luto? Na Apelo, portanto, que é a instituição que eu estou aqui a representar, enquanto conselheira do luto, consideramos o luto como um processo de reação a uma perda pessoal profunda. Que neste caso, e no tema de hoje, não há perda mais profunda como a perda de um filho. Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, o luto é uma doença, a ideia errada. Sim, a ideia é errada. O luto só por si não é doença. Aquilo que acontece é que nós trabalhamos com 2 tipos de luto. Essencialmente existem 2 tipos de luto. O luto sadio ou o luto saudável, menos complicado, e esse são cerca de 90% dos casos. A grande maioria dos lutos são lutos sadios, que se processam de forma natural, com ou sem apoio, e acabam por ser superados com ou sem apoio. A diferença é que, havendo apoio, são feitos de forma menos demorada e menos dolorosa. Depois existe o luto psicopatológico, que ocorre quando o luto em si, ou esta reação, é o gatilho para desencadear uma doença mental. Quando falamos de situações de perda, e isso é mais do que unânime, a perda de um filho é uma dor indescritível, não há forma, não há nome sequer. A Joana Amaral Dias disse isso também num texto que vamos de certeza recordar mais à frente. Não há um nome para esta dor ou para este estado. As pessoas devem fazer o luto, ele é necessário. Diz-se sempre, pronto, a pessoa agora tem de fazer o luto, é obrigatório fazer o luto. Há esse peso, quase essa obrigação, não é? A questão da obrigação, eu diria mais... As pessoas costumam dizer isso, mas o povo tem a sua sabedoria, como nós sabemos. E a questão da obrigatoriedade tem a ver precisamente pelo facto de o luto ser um processo, uma reação,
que surge precisamente para quê? Para restabelecer a serenidade ou a harmonia ou a tranquilidade que existia antes de ocorrer a perda. A partir do momento em que ocorre a perda, a sensação que a pessoa tem, e temos aqui duas mães em estúdio, que melhor que ninguém nos vão falar sobre isto, tem a ver com a sensação de perda de segurança. Fugiu-lhes o chão debaixo dos pés. Então há um desequilíbrio. O processo de luto tem que ser feito, ou deve ser feito, é aconselhadamente que seja feito, para quê? Para que se consiga recuperar esta harmonia, para que a pessoa reaprenda a bem viver. Há pouco, antes de entrarmos aqui para estúdios, estávamos a dizer, e a Cristina disse isso, que não há bem um lutómetro, não é? Portanto, não se consegue quantificar se o luto da perda de um filho, ou da perda de um marido, ou da mulher, ou de outras pessoas de família é mais ou menos grave, ou mais ou menos doloroso. Mas a dor maior, de facto, é a de perder um filho pela questão da natureza, não é? Exatamente. Não é suposto. Exatamente, e é o que dizem, não é suposto um pai sobreviver a um filho. Mais uma vez, os antigos têm a sabedoria popular, e que faz muito sentido, porque vai buscar esta questão à natureza. Só que eu queria referir esta parte que realmente falámos muito bem, discutimos isto há pouco, não é uma palavra que nós usamos quase a nível de brincadeira, mas é que não há um lutómetro, precisamente por uma questão. Nós, enquanto conselheiros do luto e na apelo, é óbvio que trabalhamos diferentes tipos de perdas, e então sabemos que a perda de um filho é de facto um dos lutos que é mais demorado no tempo, precisamente pelas questões que eu vou abordar mais à frente. Mas é uma perda individual, solitária, por isso é que não há lutómetro. Tendo em conta cada pessoa que sofre de uma determinada perda, sofre com a intensidade que só ela lhe diz respeito. Portanto, nunca desvalorizando as perdas ou outras perdas que possam surgir. No caso da perda de um filho, tem a ver com a perda do legado. E do legado, não só do legado em si, mas da herança, dos genes. Uma ideia de continuidade. Da continuidade não só pessoal e a herança de legado pessoal, mas dos seus próprios genes, mas também de contribuição para a perpetuação da espécie. Daí o impacto e o peso que tenha a perda de um filho neste processo de luto. A Cristina e a Anélia conhecem-se. A Cristina dá apoio, ou deu apoio à Anélia, e daqui passo para a conversa com a Anélia. A Cristina, estávamos há pouco também a falar, e disse que nestas circunstâncias o essencial é a pessoa encontrar uma estratégia de superação do luto. O que eu acho que o contributo da Anélia será importante também para isso, para nós, é partilhar qual foi a sua estratégia de superação do luto. Agarrar-me à minha filha. De que forma? De não... Naquele momento não acreditar que ela que partiu fisicamente, mas não espiritualmente, que está sempre comigo. E fazer o resto da caminhada que ela deixou a meio, e eu como mãe fazê-la. Isso foi de uma forma muito bonita, algo relacionado com a sua filha e que está presente em si, é visível em si, e essa questão da continuidade. Partilhe um bocadinho connosco essa sua estratégia de superação, a forma que quis manter a sua filha viva. Porque além de sermos mãe e filha, éramos e somos grandes amigas. E partilhávamos tudo uma com a outra. E por esse motivo é que eu fiz, porque a grande paixão dela era a banda desenhada, e por esse motivo eu fiz esta tatuagem em memória da minha filha. Criei a página em memória da minha filha para a manter sempre viva e para eu estar sempre agarrada a ela. Quanto tempo demorou até encontrar essa sua forma de apaziguar? Fim do ano. No ano posso dizer que fiquei adormecida num tempo. Ao fim do ano acordei para a vida e agarrei-me à minha filha. Por ela, pela força que ela tinha, pela minha força, e foi por isso que eu me agarrei a ela, para continuar a caminhada dela, que ela deixou meio para eu continuar, e agarrei-me a ela com muita força. Isso de alguma forma pode ter, e estou a perguntar-lhe isso, Nélia, pode ter apaziguado um bocadinho, ou ter encontrado um bocadinho de harmonia. Isso para si foi tranquilizante, ter arranjado esse escape, essa forma de se manter ligada à sua filha? Foi. Porque foi uma maneira de eu não... Ao mesmo tempo não quero aceitar que a minha filha partiu, mas quero acreditar que ela está sempre comigo, espiritualmente, que está comigo. E é por isso que foi aí que eu arranjei a força de sentir que ela ao estar comigo, eu estar com ela, de continuar a minha luta. Cristina, a minha força... Também falámos sobre isso há pouco. Cada caso é um caso. O caso da Nélia é o caso da Fátima é outro caso. Outras mães e outros pais que estarão a ver-nos. É importante essa ideia. Cada pessoa tem o seu timing, não é? O seu tempo certo, a sua estratégia, a sua forma, e isso deve ser respeitado. Pode ser um mês, um ano, 2 anos, 3, mais. Porque é importante deixar esse espaço e deixar esse tempo decorrer? Andréia, disseste a palavra-chave, ser respeitado, absolutamente.
precisamente por causa do vínculo que só dizia respeito, neste caso, à Nélia com a Tânia e à Fátima com o Pedro. A mais ninguém dizia respeito, portanto, só a elas é que lhes dizia respeito, este vínculo que foi perdido, o vínculo perdido. Então, esta caminhada, este luto, o processo de luto que ambas estão a fazer, são solitários, são processos solitários. E não há ninguém que vos possa dizer como é que o devem fazer, precisamente porque ninguém conhecia a intensidade do vínculo. Então, aí tem que ser respeitado. Aquilo que nós dizemos, como conselheiros de luto, é que nós não damos conselhos. Não somos especialistas da vida de ninguém. Acompanhamos a pessoa nesta caminhada dolorosa, não é? Para que ela encontre dentro de si as suas próprias estratégias. E então aqui o que é que há? Não há fórmulas. Não há fórmulas, não há tempos pré-definidos. Normalmente as pessoas costumam tabelar muito pela questão de um ano. Não há. É impossível nós adivinharmos. E isso depende sempre de quê? Da intensidade do vínculo, dos traços de caráter de cada pessoa que está a vivenciar o luto e depois pelas experiências passadas, experiências de perda passadas que lhes tenham dado resiliência, ou outras estratégias, ou outras aprendizagens sobre como lidar com isso. Portanto, fórmulas não há. Nós vamos fazer um curto intervalo e daqui a pouco continuamos a conversar também com os outros dois convidados. Até já.